Nós precisamos parar de romantizar a depressão. E hoje eu quero trazer dicas para você aqui neste canal. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Ellen, você está no canal da Soberana e o propósito deste canal é desconstruir a sua visão romântica da vida. Então fica aí que eu quero compartilhar algo importante com vocês. O que é romantizar a depressão? Gente, romantizar a depressão é quando você não assume a responsabilidade dos Gente, o cachorro, eu comecei a falar de coisas espirituais aqui e o cachorro começou a atrapalhar aqui totalmente. Eu tinha contado uma experiência espiritual no vídeo anterior e me desorientou aqui, eu apaguei o vídeo, estou gravando tudo de novo. O cachorro ficou desorientado quando eu comecei a falar de coisas espirituais e eu vou falar aqui novamente. Então, o que é romantizar a depressão? Romantizar é quando você não assume a sua parcela. A sua parcela de 50%, de 70%, de 100%, não importa. Diante dos fatos da sua vida que dependiam de você. De que forma? Dependiam da sua decisão, do teu sim, da tua aprovação para pessoas entrarem na tua vida ou você entrar na vida de pessoas e permitir certas coisas. E a depressão, gente, ela é somatização. A parte mais difícil do meu processo foi aceitar a minha responsabilidade, porque eu não aceitava. E eu era cristã, muito religiosa na época, hoje eu não tenho religião, sou de espiritualidade. A minha religião é o conhecimento, é a verdade, tá? E naquela época não. Então eu achava que Deus tinha que me curar, Deus tinha que me libertar, Deus tinha que tirar aquilo de mim, porque eu não falava o nome, tá, gente? Eu não falava depressão. Eu falava aquilo ou aquela coisa que estava dentro de mim, mas eu não falava o nome. Então, eu busquei durante anos e eu não aceitava que Deus não conseguia me curar. Como que ele não conseguia resolver uma coisa tão simples? Onipotente, onisciente, onipresente, eu não aceitava de maneira nenhuma. E mais revoltada eu ficava. Até que eu, com busca, não caiu do céu, as testemunhas das leis universais não bateram na minha porta, tá, gente? As testemunhas do autoconhecimento não bateram na minha porta, não me pararam no sinal, não me entregaram panfletos. Foi uma busca pessoal. Pessoal, por quê? Quando eu tive o primeiro diagnóstico de depressão, não foi de fato um diagnóstico, uma pessoa que sofreu muitos anos com isso e percebeu e ofereceu para pagar para mim um tratamento psicológico. E ela percebeu, me ofereceu toda a ajuda e eu não aceitei. Falei, eu não tenho isso, eu não tenho essa coisa. Os anos passaram e eu tinha plano de saúde nessa época, já trabalhava de carteira assinada, e eu comecei a passar muito mal. Eu estava sempre passando mal, estava sempre fraca, eu estava sempre debilitada e procurei um médico. Com a intenção de cuidar da minha saúde. Eu relatei o mal-estar que eu sempre sentia, instabilidade, e ele já deu o diagnóstico. E eu falei, não, eu não tenho isso. Deve ser outra coisa, eu vou em outro médico. Fui em outro médico, a mesma coisa, eu falei, não aceito. Eu simplesmente não aceitava. Segui a vida. Comecei a ter não sei quantos distúrbios alimentares. Para quem não sabe, distúrbio alimentar, gente, ele varia muito. No meu caso, eu não conseguia me alimentar, passava longos períodos sem me alimentar. Não tinha fome, quando eu comia não tinha gosto a comida, não tinha prazer em comer, não tinha prazer em nada. E aí quando eu comia, como eu passava muitos intervalos sem comer, meu corpo não aceitava. E aí eu vomitava, meu estômago não processava, não digeria a comida, meu organismo não aceitava a comida, queria ficar sem comer, meu corpo queria definhar. Por quê? Por causa a escolha consciente, não era inconsciente, tá, gente? Por isso que eu falo, assumir tua responsabilidade, tua parcela. A escolha consciente que eu fiz, que eu queria ir pro além. Eu não gosto nem de falar isso hoje, porque eu amo a minha vida, tenho prazer em viver, sou grato pela minha vida. Naquela época eu queria de todo jeito partir. E eu já tinha decidido. Então meu corpo aceitou. E ele não aceitava mais comida, porque ele estava fazendo o que eu pedi. Você quer? Então vamos. Vamos. Só que não ia, né? E aí quando eu comia eu passava muito mal, vomitava. Às vezes eu comia, colocava a comida na boca e eu deitava no chão assim, ó.
a comida não voltar. Porque se eu ficasse nessa posição, a comida voltava na hora. Eu passava por isso, gente, calada. Eu não contava pra ninguém, eu não compartilhava com ninguém. Eu tava sempre bem vestida, cabelo lavado, cabelo arrumado, maquiada, cheirosa, roupinha bonita. Ninguém percebia que eu tinha depressão. Mas eu tava definhando. E aí, o tempo foi passando. Uma endócrino falou para mim assim, olha, seu problema não é magreza, seu problema não é desnutrição, seu problema não é metabolismo, seu problema não é nutricional, seu problema é emocional e psicológico. E se você não cuidar, daqui a pouco você vai ter sérios problemas de saúde, porque o teu corpo não vai aguentar. Você é muito nova para estar no estado que você está. Nessa época eu tinha 23 anos, tá? E já tive esse diagnóstico, né, a endócrino, tinha percebido. Respirar. E eu não aceitei. Segui a vida. Passou uns 8 meses depois que eu passei por essa endocrinologista, gente, e eu comecei a sentir dores nas juntas e articulações, né, as juntinhas aqui, que é onde nos dá a flexibilidade do corpo. Todas as juntas. Pescoço, ombro, aqui, o joelho, o pé, a parte da coxa, essas juntas. E a dor começou a ficar aguda, generalizada. Antes era uma vez ou outra, agora não passava mais. E eu comecei a ir no hospital com frequência, porque eu queria tomar medicamento na veia, porque remédio ingerido não resolvia. E foi quase um ano com essa tal de fibromialgia. E a minha vida paralisou. Gente, todo mundo tá caminhando, progredindo, correndo, e você tá ali, ó, em câmera lenta, tentando se movimentar, tentando olhar as coisas, tentando interagir, e tudo veloz, tudo fluindo em você, em câmera lenta. E quando você consegue ir, porque tem dia que a gente fica de cama, tem dia que isso aqui não se movimenta. Aí eu tinha que tomar, na época eu tomava Plasil na veia, para poder relaxar o músculo e me dar mobilidade para poder trabalhar, estudar. Senão eu ficava na cama e não saía. O médico falou para mim, Ellen, tomar medicamento, ele é o da tarja pretinha. Gente, eu tô falando assim porque eu ainda não conheço todas as diretrizes do YouTube. Eu não sei o que eu posso falar. Eu não sei o que eu posso e o que eu não posso ainda, sabe? Eu tenho um pouco de receio, mas com o tempo eu vou ficar mais profissional, né? Nesse ponto, conhecendo tudo direitinho. Então, eu neguei, que eu falei, poxa, eu sou muito nova para começar tomar uma coisa desse tipo, eu sou muito nova, como é que eu vou chegar nos 30 se eu não conseguir lidar com os meus problemas, minhas emoções? E não aceitei e tal, e ele falando para eu tomar, para eu fazer fisioterapia, e eu me recusava. Gente, eu recusava, eu falava que não, que tinha que ter uma outra solução, que todo mundo tinha problema, porque que só eu estava tendo esse tipo de reação, que aquilo não era problema, que era uma outra coisa de saúde física mesmo. E com o tempo, eu não suportei mais, porque fibromialgia é uma coisa muito, muito dolorosa, gente. A sua vida muda completamente. A sua vida muda completamente. E eu ficava muito triste de ver que eu não progredia, que eu tinha piorado e estava naquela situação. Aceitei tomar medicação, só não aceitei fazer a fisioterapia na época, que o médico queria também. E totalmente desacreditada. Pra você ter ideia, eu meio que debochei do médico. Falei com ele assim, então esse comprimidinho aí, controlado, vai resolver meu problema. Que se você diz que tá na minha cabeça, psicológico, eu falava com deboche, gente, pro médico. Mas dói meu corpo todo, né? Vai resolver. Então vamos ver se vai resolver. Desafiei ele, mas eu também já estava no limite, quase um ano. E comecei a tomar. E o medicamento fez efeito, gente. Fez efeito, as dores sumiram. Eu fiquei mais calma, fiquei mais relaxada. E eu lembro dele falando, esse médico falando, que
Você tem problema emocional, é psicológico, é psicossomático, é não sei o quê. E aí, aquelas palavras ficaram impregnadas. Quando o remédio fez efeito, eu lembrava. E eu comecei a estudar o que são doenças emocionais, o que é psicossomática, por que esse médico falava isso para mim, por que o negócio era psicológico, doía meu corpo e aquele remédio resolveu. E eu comecei a minha busca. Aí eu descobri as doenças emocionais, aí eu descobri a questão, aceitei, né, que na época que eu tinha depressão, eu descobri o autoconhecimento e a minha vida mudou da noite para o dia. Não, gente, levou anos. Por quê? O teu desenvolvimento, o teu progresso, tua transformação vai fluir na velocidade de que você aceite, na velocidade que você permite. Eu não aceitava nada, eu era teimosa, pirracenta, cabeça dura, orgulhosa e sofri pra caramba. Eu tô aqui para encurtar o caminho de vocês, mas vai depender de vocês. O teu desenvolvimento, tua cura, vai caminhar na velocidade que você permitir. Porque só você pode bloquear o processo e deixar ele lento. Só você. E eu não aceitava. Primeiro, eu não aceitava que eu ia dar um testemunho e não ia poder falar que foi Deus. E não foi, gente. Eu tenho uma história. Uma história de busca, de estudo, de cai e levanta, que não tem nada a ver com um Deus ou religião, é busca pessoal. Eu não ia poder falar isso na época, né? Hoje não faz sentido, mas na época eu queria. Segundo, eu não aceitava perdoar nem ressignificar. E perdoar não é ir procurar a pessoa para pedir perdão e nem deixar a pessoa voltar para tua vida, gente. Outro vídeo eu vou falar disso, mas não se trata disso, é interno. É pessoal, é com você mesmo, tá? Eu não aceitava a minha responsabilidade. Eu não aceitava que eu tinha que fazer escolhas saudáveis, que eu tinha que aprender a controlar a minha vida, tomar decisões mais saudáveis. Eu não entendia que eu era responsável pela minha realidade, porque me ensinaram que Deus criava tudo, estava tudo pronto. Que até o passarinho que pousava na minha janela já tinha sido escolha dele. E agora eu era responsável por tudo, então eu não conseguia administrar isso. Para mim era muito difícil. Então eu passei muito tempo me vitimizando, negando a realidade, tá? Porque o que é romantizar? É você achar que Deus está no controle de absolutamente tudo, gente, o tempo todo controlando, articulando, pombinha branca aqui, agora uma folhinha cai da árvore, agora uma gota cai do orvalho. Não é assim que funciona a realidade, gente. No universo existe uma ordem. Existem leis que uma consciência suprema, uma inteligência suprema, que você pode chamar de Deus, Criador, do que você quiser, ele não está ligando, na verdade não é ele, né? É uma consciência, uma energia, uma inteligência. Então, ele estabeleceu uma ordem. Essa inteligência estabeleceu uma ordem para tudo. Para tudo. Não é pessoal, nem tudo é pessoal, nem tudo é sobre você, é sobre mim. Você não é o centro do universo. Eu também não sou. Pudera. Que ego, hein? Imagina, ninguém ia me aguentar. Eu ainda trabalho muito ninguém ia me aguentar se eu fosse o centro do universo. Não é? E nem você, ninguém ia te aguentar também. Fala a verdade. Então você não é o centro, você não é a causa, você não é a razão das coisas. Entende? E isso é muito importante que você entenda. Que no universo, você é personagem de uma narrativa imensa ao tamanho só esse planeta. Não pensa a nível universal e cósmico, não. Pensa a nível planetário. Quem que é você na fila do pão? Entendeu? Então, você é personagem, você é protagonista no teu universo particular. No teu universo particular, você é protagonista. Agora, na narrativa geral, você é personagem, você é um mero personagem. Isso, gente, é
a realidade nua e crua. Isso é desconstruir a tua visão romântica da vida. Então existe uma ordem, existem leis que faz tudo funcionar. Tudo funcionar. E a própria natureza, ela desenvolve por ela mesma. Nem todas as espécies foram criadas, vocês sabiam disso? Umas foram planejadas. O DNA, a aparência, a genética, e outras não. Outras desenvolveram a partir da ordem que existe. Para que a vida exista. Para que a natureza exista. Para que as espécies existam. Algumas desenvolvem por elas mesmas e não tem, de fato, um controle específico, gente, cirúrgico, sobre aquilo. Mas ainda que sim, aquilo está dentro de uma ordem que pertence ao todo, que faz parte da narrativa geral, universal ou cósmica. É você pensar a nível de que você der conta de pensar. Certo? Então, qual que é a tua responsabilidade? Dentro daquilo que você pode controlar? Você não controla o governo, você não controla a economia, você não controla o outro, você não controla o trânsito, você não controla o clima, a natureza, os animais, você não controla. O que você controla? O que você pode tentar a partir de hoje controlar? Teu pensamento, teus sentimentos, tuas emoções, teu comportamento, o que você lê, o que você assiste, o que você ouve de música, seja o que for, programa que você assiste, o que você consome na internet, o que você consome de alimento, pessoas com que você se relaciona, tem amizade, ambientes que você frequenta, empregos que você escolhe. Isso que você tem controle. E se as coisas estão dando errado aí, responsável é você, porque isso está sobre o teu controle. E voltando ao assunto das leis, o professor Hélio Couto, meu amado e querido professor Hélio Couto, que foi responsável, gente, por 70% da minha transformação pessoal, ele sempre dizia, se você pega um carro, você não sabe dirigir, e você pega um carro e você entra na contramão, ninguém vai aceitar a sua desculpa de eu não sabia que era contramão. Porque foi você quem pegou o carro, ligou, saiu com ele e entrou na contramão. E todo mundo sabe que para dirigir precisa ter carteira, certo? Justamente para você ter noção de onde você pode entrar ou não. Eu não tenho carteira. Eu não dirijo. Mas se eu for, vou precisar tirar. Eu vou precisar estar apta. E a vida é a mesma coisa. Se você está dirigindo, está vivendo, está governando tua vida, dirigindo tua vida, e você não conhece as leis, você não tirou carteira, você não sabe o que você está fazendo, você é responsável. Porque você nunca parou para pensar nisso. Então, você está vivendo de que forma que você nunca parou para pensar nisso? Qual o propósito? Qual a razão? É só isso mesmo? É só trabalhar? Estudar? Pagar boleto? Casar e ter filho? Ir para a igreja? Você nunca questionou nada além disso? Você nunca questionou quem você é? Quem é você? Fora de tudo isso aqui, de todas as necessidades da pirâmide de Maslow, do ego, das personas, das dívidas, dos boletos, dos problemas, da vida cotidiana. Quem é você? O que é você? Você é composto do quê? Qual a tua origem? O que você está fazendo aqui? Gente, eu questionava isso desde criança. Eu só fui ter resposta com 30 anos. Mas eu questionava desde criança. Só que só questionar não resolveu nada. Eu tive não sei quantos problemas, era depressiva. Queria, na época, dormir e não acordar. Todo dia, quando eu acordava, eu já acordava chorando, que eu falava, tô viva, eu não queria estar. Não queria, porque eu não queria viver daquele jeito, eu não sabia como resolver. Então, quando eu entendi que a responsabilidade era minha, porque eu estava vivendo de forma desgovernada, e achava que eu não tinha responsabilidade nenhuma sobre aquilo, gente, porque nós fomos ensinados, tá? Mas e aí? Entende? Que, olha só, até que a minha geração, gente, tinha um desconto para ter uma certa ignorância, burrice, falta de informação, desinformação. Nós tínhamos uma
razão. Porque era muito difícil para nós ter acesso. Mas nós não tivemos desconto nenhum. Tá? Porque no universo, como eu falei, ele tem uma ordem, né? Regido por leis. E se você não sabia e não procurou saber o problema, é teu a responsabilidade. É tua e o boleto chega para você pagar. E ninguém no plano espiritual vai te dar carta branca. Pra você fazer um monte de besteira e ser imunizado, não colher a consequência, não pagar a conta, o boleto, porque você é bonitinho, fofinho, bonzinho e não sabia. Ninguém vai te dar desconto. Ninguém limpa a tua barra. É você. E o dia que eu entendi isso, foi uma virada de chave, porque eu falei, agora eu tenho que me cuidar. Eu tenho que limpar essa bagunça, eu tenho que organizar minha vida, eu tenho que limpar meu emocional, meu mental, mudar de vida, correr atrás do prejuízo, do tempo perdido. E eu não posso viver mais desse jeito, porque senão eu não vou conseguir nem resolver esses problemas e ainda estou criando mais. E entender as leis, gente, entender como a realidade funciona, como o universo funciona, vai mudar a tua vida. Não tenha dúvida disso. É da noite pro dia? É milagroso como vem na internet? Não. Não, é um dia de cada vez. E que bom que é um dia de cada vez. Imagina se você tivesse que organizar essa bagunça toda aí de uma vez, gente. Quem dá conta? Ninguém dá conta. Se você parar para refletir hoje tudo que você precisa consertar, mudar e resolver, dá uma desanimada. Dá. Olha para você ver. Eu comecei a buscar a solução para a depressão, eu tinha 23, que foi quando aconteceu a questão da fibromialgia. Eu só fui ter a resposta com 30. Mas eu tinha um monte de bloqueio. Culpava os outros, rancorosa, amarga, raivosa, impaciente, impulsiva, coisas que eu trabalho em mim até hoje. Porque se eu não trabalhar, eu tenho essa informação aqui registrada em mim. Se eu não trabalhar e todo dia viver de qualquer jeito, igual um porco, você já viu um porco preocupado que ele come lavagem e dorme no chiqueiro? E acorda no chiqueiro? Sujo? Ele nunca está preocupado. Então, se você for viver como um porco, como é que vai ficar a tua vida? Então, você tem que se cuidar todo dia. Eu até hoje, gente, eu estou com 39. Eu comecei a cuidar do meu emocional com 23. À medida que eu ia descobrindo o que fazer. Muito lento. Porque a minha geração não teve acesso às informações que tem agora. E essa geração da era da informação? Qual é que é a desculpa? O conhecimento está aí, é o conhecimento que transforma. A terapia sem conhecimento não funciona, remédio sem conhecimento não funciona. Técnicas sem conhecimento, só aplicar a técnica porque fulano falou, porque eu ensinei, mas você não tem o conhecimento, não funciona. Não funciona. Você precisa entender a origem das emoções, a origem das coisas. Você precisa aceitar o universo como ele é, a realidade como é, trabalhar teu autoconhecimento, limpeza emocional, mudança de hábitos. O vídeo tá longo, gente, hoje. O vídeo tá longo. 23 minutos já. Mas quem tem sede, quem tem fome e quem pede, né? É para esses. É para esses. Não é para quem é igual porco. Que dorme e acorda comendo lavagem sujo e não está preocupado. Nós não podemos viver igual porcos. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Isso é um princípio do autoconhecimento. O autoconhecimento é mais sobre você saber quem você não é e o que você não gosta, e ter isso claro, e do lado de cá em paralelo, você entender que você é um ser espiritual, vivendo uma experiência humana, e que você precisa aproveitar isso aqui ao máximo, para resolver as coisas, acertar os ponteiros e tirar o máximo proveito e aprendizado. E entender as leis, para não ficar entrando na contramão, pagando por isso.
É a mesma coisa, gente. Se você entrar na contramão, atropelar alguém, bater em alguém, não tem desculpa que te salve. Ninguém vai te desculpar, coitadinho, não sabia, tinha que saber, problema seu, porque você pegou o carro. E na vida é assim. O universo funciona assim. Se você entrou na contramão da vida, vivendo errado, impulsivamente, desorientado, é responsabilidade tua. Porque você não procurou saber como o universo, a vida funciona e como você próprio funciona. Entende? Então, quero deixar algumas dicas aqui para você que assistiu até agora esse vídeo de 25 minutos. É o primeiro vídeo longo aqui do canal, os outros foram bem curtinhos, mas eu quero deixar uma dica aqui para você, várias dicas, para você começar a sair desse estado, tá? E parece bobo, mas quando você vai executar, você vai ver que é desafiador, tá? Então, primeiro, se você está tentando sair de um estado de depressão, para de assistir filme de terror, filme triste, filme de drama, filme de fatos reais, filme de serial killer. Não assista nada disso. Para de escutar música triste. Música que fala de relacionamento fracassado, de perda, música de nostalgia que te lembra um passado que você não pode, que era bom, mas que você não pode voltar, ou que era ruim e você não consegue superar. Cuidado com o que você acompanha na internet, vida perfeita, a falsa vida perfeita dos outros, tá? E você fica comparando com a tua e fica infeliz, não porque tem motivo para estar infeliz, mas porque está comparando a tua vida com o outro. Você vai avaliar os teus relacionamentos e se você está num ambiente familiar tóxico e tem condição de sair, pega teus panos de bunda. Pro teu próprio bem. Não toma nenhuma decisão impulsiva. Se organiza, junta dinheiro, faz as contas e sai com a cabeça erguida e as coisas organizadas. As coisas organizadas. Com planejamento, com estratégia e responsabilidade. Que lembra, é tudo que der certo e der errado é responsabilidade tua. Se você está num relacionamento que é tóxico, que te faz sofrer, que não respeita teus limites, que você não está feliz, você está insistindo, você vai sentar também e repensar. E quando você estiver preparada para soltar, deixar o relacionamento. Quando você estiver preparado para soltar, sair desse ambiente familiar que te prejudica, que alimenta esse padrão de depressão, o que o teu ambiente alimenta. Próximo passo. Se você está infeliz, muito infeliz no emprego, ou sendo abusado e desrespeitado no ambiente de trabalho, gente, não vai melhorar a depressão. O ambiente que nutre o teu estado não vai te permitir melhorar, tá? Então, o que é que você vai fazer? Descobrir o que você gosta de fazer e faz uma listagem. O que é o que eu gosto de fazer? E o que daria para eu tornar um propósito de vida, seja encontrar um emprego nesta área, ou seja, ter uma atividade paralela com isso que você gosta de fazer, ou montar um negócio. Gente, mas algo que traga o propósito de vida. Traga propósito à tua vida. Se você não puder trocar de emprego imediatamente, trabalha nisso. Em pensar o que você ama fazer, o que te dá prazer fazer, porque você precisa encontrar prazer e felicidade na vida e nos ambientes que você frequenta. Ok? Alimentação. Começa a diminuir as besteiras que você come. Doce, o açúcar branco, refrigerante, todo tipo de besteira. E inclua, diminua, até que você consiga abandonar ou comer com pouca frequência. Diminua, tá? Porque isso é possível. Diminuir é possível. E comece a incluir alimentos saudáveis para você nutrir o seu corpo. Porque a pessoa com depressão é muito debilitada, é fraca, sem energia, tem vitalidade.
Eu sei, porque eu vivia amuada de cama, não conseguia subir um morro direito. E às vezes para trabalhar, gente, que luta. Para vingar o dia, sem energia, sem força, sem vitalidade. Então você precisa nutrir o teu corpo, cuidar do teu templo, para você ter força para passar pelo processo. Suplementação, essa suplementação que não precisa de receita, que é uma dose mínima diária de vitamina, uma cápsula ao dia, não tem contraindicação, é o mesmo que comer couve, beterraba, legume aí na tua casa. Fortaleça o teu corpo, o seu sistema imunológico, toma bastante água saudável, água filtrada, purificada. Cuida do teu templo. Muda os teus hábitos, gente. Muda um pouco a tua rotina. O tempo que você passa com determinadas pessoas, em determinados ambientes. Adota um animalzinho de estimação. É claro, se você puder cuidar, porque não é para virar um enfeite e ficar jogado na tua casa. Mas o animal, ele é suporte emocional. Ele é suporte emocional. Adota um animalzinho, cuida, se dedica a ele, ele vai mudar a tua energia, principalmente o gato. Que o gato é um animal mais místico, espiritual, pesquisa sobre o gato. Mas vai do teu gosto, tem tanto cachorrinho aí abandonado, precisando de um lar. Vai te ajudar, animais de estimação ajuda, ter uma plantinha em casa ajuda. Muda a energia, ter uma arruda. Gente, arruda para quem tem depressão é muito bom. Coloca na janela. Vai espantar certas energias, certas coisinhas que ficam ali, tentando te sugar espiritualmente. Cuida do que você fala sobre si. Se você fala mal sobre si próprio, se deprecia, para de pensar negativo sobre si, sobre a realidade. Para de ficar prevendo coisas ruins para o teu futuro. Pensa sempre positivo, olha sempre o positivo. O que mais que eu posso te falar aqui? Gente, já falei bastante coisa. Cuida da tua espiritualidade. Eu sou de espiritualidade. Hoje eu não vou falar aqui porque está muito extenso, gente. No próximo vídeo eu vou falar de espiritualidade, mas cuida da tua espiritualidade, do teu espírito, a tua parte que ela é intangível, ela só está usando esse corpo, ela só está imantada aqui nesse corpo. Por quê? O corpo precisa de alimento físico e o espírito de alimento espiritual. E você precisa cuidar. Porque uma dica, meditação. É bom para a mente e é bom para o espírito. E te conecta com o espiritual para você entender as energias sutis. Você vai entender coisa que não vai precisar ninguém te explicar. Certo? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Gente, autoconhecimento é um tema que você pode consumir de várias formas, mas coloque em prática. Começa a estudar o autoconhecimento. Segue as dicas aqui do canal. Deixa nos comentários o que você achou, o que você gostaria de saber mais. Entende? E trabalha teu autoconhecimento. Faz limpeza emocional. A limpeza emocional é o método que eu trabalho, que eu desenvolvi para limpar sentimentos negativos, pensamento, condicionamento. E é fundamental para a depressão. Mas às vezes você não pode pagar agora. Mas você não pode ficar estacionado porque você não pode pagar uma terapia, não pode pagar um método de limpeza emocional. Mas você pode fazer essas coisas aqui que são gratuitas e que dão trabalho. Tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre você desfazer de objetos, que a energia está pesada, está carregada, coisa do passado, velha, quebrada. Assiste lá, faz parte desse processo de transformação, de vencer a depressão. Não emprestar roupa para os outros. Tem um vídeo aqui no canal também para você passar a cuidar da tua energia e não pegar carga para você, porque você já está trabalhando com a tua própria carga. Tá? Deixa seu like, curte o vídeo, o canal é novo, ajuda o canal, me ajuda aí nos conteúdos, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, compartilha com alguém que precisa. E 34 minutos, gente, 34 minutos, gratidão para quem ficou aqui até o final. Um beijo, até a próxima.